definimos a exponencial no plano complexo usando e de z, se o z for x mais y, separamos e de x, e de iy. O e de x é uma exponencial habitual. O e de iy, no plano complexo, definimos cosseno de y mais i seno de y. Ou seja, esta parte dá-nos um ponto com norma 1. Por exemplo, isto significa que se tivermos π sobre 2i, a exponencial de π sobre 2i, substituímos aqui na fórmula, a parte real x é 0, portanto fica e de 0 fica 1, que isto é o módulo, e o cosseno de π sobre 2 mais i seno de π sobre 2 vai dar i. Portanto, aqui fica a exponencial de π sobre 2i, que é igual a i. Se fizermos, por exemplo, a exponencial de 2 mais πi, isto vai ficar e elevado a 2 mais πi, e elevado a 2, cosseno de π mais i seno de π, ou seja, e ao quadrado é o módulo, e fica na posição π. Ora, se fica na posição π, vem ficar para aqui, com módulo e ao quadrado. Portanto, e ao quadrado menos e ao quadrado. Em geral, se pegarmos num segmento com y constante, isto vai corresponder a pontos com ângulo igual a 0, com y igual a 0. E, portanto, isto vai corresponder a estes pontos. Se, por exemplo, pegarmos em y constante igual a π sobre 2, y constante igual a π sobre 2 vai corresponder a estes pontos. Se pegarmos em y constante igual a π sobre 4, vai corresponder aos que estão na posição π sobre 4. Por exemplo, se pegarmos agora em retas verticais, x constante igual a 2 vai corresponder a módulo e elevado a 2. Portanto, x constante igual a 2 vai corresponder a esta circunferência. Se pegarmos, por exemplo, em x constante igual a 1, vai corresponder a módulo e elevado a 1. Portanto, vai ser uma circunferência significativamente mais pequena. Vamos pô-la, por exemplo, aqui. Por exemplo, se quisermos este retângulo com o x a ir entre 1 e 2 e o θ a ir de 0 a π sobre 4, vai corresponder ao raio a ir entre e elevado a 1 e e elevado a 2 e ao θ a ir entre 0 e π sobre 4. Bom, há uma dificuldade. Se nós quisermos definir uma função inversa, a voltar para trás, temos o seguinte problema. Se pegarmos, por exemplo, em z igual a 0, a exponencial de 0 é 1. A exponencial de 0 é 1. Mas se pegarmos, se aqui for πi e aqui for 2πi, a exponencial de 2πi, de acordo com a fórmula, também vai parar ao mesmo ponto. Ou seja, cá em cima, esta reta vai parar também a esta daqui. E se andarmos mais 2πi para cima, vamos de novo parar a esta reta. O que isto quer dizer no gráfico é que este espaço aqui, este retângulo preto, se transforma nesta figura. A preto. E, portanto, vai-nos preencher a toda a volta do ângulo. E, portanto, quando passamos o 2π, vamos ter uma repetição. Isto quer dizer que, se quisermos definir a função inversa, temos que limitar-nos a uma faixa vertical com altura 2π. Se ela tiver altura mais do que 2π,
então vai haver repetição. Se aqui permitirmos que este retângulo fique um pouquinho para lá do 2π, então a imagem deste lado vai sobrepor ligeiramente com a imagem que estava aqui em baixo. E, portanto, nós definimos ramos do logaritmo. Um ramo corresponde a indicarmos uma faixa específica, neste caso y entre 0 e 2π. Podíamos ter dito que queremos uma faixa diferente, y entre menos π e π. E a única coisa que isso faz é escolher uma região diferente, uma zona diferente onde fica o corte. Então, se escolhermos, queremos o y na volta entre menos π e π, isso significa que na partida, deste lado, estamos a escolher o ângulo a ir entre menos π e π. Por exemplo, para este ponto, menos 1 mais i, nós sabemos que este menos 1 mais i, é igual a raiz de 2, que é o módulo exponencial de 3πi sobre 4. Como 3π sobre 4 está nesta faixa, então nós vamos dizer o logaritmo neste ramo é o logaritmo da raiz de 2, o que quer que isso seja, mais 3πi sobre 4. E, portanto, vamos desenhá-lo algures aqui. Logaritmo de menos 1 mais i. É claro que se tivéssemos escolhido uma região diferente, um ramo diferente, por exemplo, tínhamos escolhido entre menos 2π e 0, então nós íamos querer escolher este ângulo a ficar entre menos 2π e 0. Teria que ser o menos 5π sobre 4 e, portanto, ia ficar algures aqui. Logaritmo de menos 1 mais i ia ficar aqui. Ou seja, estamos num ramo diferente, o valor do logaritmo é diferente. A posição onde escolhemos os limites da faixa vai limitar ou vai indicar qual é que é a semirreta no plano complexo que fica sem definição. Portanto, é aqui que fica a fronteira entre os dois lados do logaritmo. Uma coisa que vale a pena mencionar é que, à conta de termos que escolher a faixa, o logaritmo não tem necessariamente esta propriedade. O logaritmo de zw pode não ser o logaritmo de z mais o logaritmo de w. Porquê? Vamos pegar z igual a w igual a menos 1 mais i no ramo azul. O logaritmo de z é este ponto daqui. Aqui está a origem, é este ponto. Se eu for somar com ele próprio, para fazer o logaritmo de z mais o logaritmo de w, o resultado vai sair fora da faixa de definição do logaritmo. E, portanto, temos que corrigir, saltar 2πi para trás, e o resultado já há de estar aqui. Portanto, só especificamente à conta de termos que escolher uma faixa, aquela propriedade pode falhar se nos obrigar a saltar por cima da fronteira da faixa. Vamos então usar o logaritmo para definir funções raízes. Por exemplo, se quisermos calcular a raiz cúbica de z, aquilo que fazemos é dizer, se o z for exponencial de algum alfa, então dizemos que a raiz cúbica de z é exponencial desse alfa sobre 3. Bom, mas ao dizermos isto, o que estamos a dizer é que alfa é um logaritmo de z e, portanto, isto é exponencial do logaritmo de z sobre 3. Em geral, se quisermos z elevado a beta, vamos ter que escrever desta forma. Ora, qual é o problema aqui? O problema aqui é que, ao dizermos que isto depende do logaritmo, estamos a dizer que temos que escolher um ramo para o logaritmo. Se escolhermos o logaritmo com o y entre menos π e π, se y estiver entre menos π e π,
Portanto, o alfa é x mais y. Então, no alfa sobre 3, o y sobre 3 está entre menos π sobre 3 e π sobre 3. Ou seja, se estivermos no ramo principal do logaritmo, temos que excluir aqui a parte do ângulo a ser menos π ou a ser π. Temos só estes ângulos. Se calcularmos uma raiz cúbica, o ângulo vai encolher e ficar entre menos π sobre 3 e π sobre 3. Portanto, mais uma vez, é perfeitamente possível. Vamos imaginar aqui para o ponto menos 1 mais i de novo. Ao escolhermos o y nesta região, estamos a dizer que menos 1 mais i é raiz de 2 exponencial de 3π sobre 4i. Ou seja, o alfa é logaritmo da raiz de 2 mais 3π sobre 4i. Para a raiz cúbica do menos 1 mais i, vamos ter a raiz de 2 raiz cúbica exponencial de π sobre 4i. Ou seja, o logaritmo disto tem que ser alfa sobre 3, que é compatível com o logaritmo da raiz cúbica da raiz quadrada de 2 mais π sobre 4i. E, portanto, vamos ficar algures aqui. Ora, isto significa, mais uma vez, que se fizermos raiz cúbica do produto, se o produto obrigar o ângulo a atravessar esta barreira que cortamos, obrigava a raiz cúbica a passar para fora daquele setor. E por isso, novamente, temos que fazer um ajuste àquilo que sai. Ou seja, a raiz cúbica do ZW pode não ser igual à raiz cúbica do Z vezes a raiz cúbica do W. Então, onde estão as outras raízes cúbicas? As outras raízes cúbicas vêm de escolhas diferentes para o logaritmo. Se escolhêssemos o y a ir de π a 3π, o y sobre 3 ia de π sobre 3 a π. Ou seja, ia estar neste setor. E, portanto, o logaritmo que nós obtemos para aquele setor quando fazemos a exponencial, portanto, depois de dividir por 3, vai-nos dar uma raiz cúbica neste ponto. Se escolhêssemos o y a ir de 3π a 5π, então o y sobre 3 ia de π a 5π sobre 3, que seria este. E, portanto, conforme a região que escolhemos aqui, assim os setores que vamos obter e assim a raiz cúbica que vamos apanhar. Aqui apanharíamos outra, seria a terceira raiz.